O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, talvez como nunca nós tivemos no mundo tantas pessoas pesadas e fatigadas. Talvez como nunca o ser humano buscou e busque a suavidade e a leveza. E talvez como nunca as pessoas tenham dificuldade de entender que é possível ter uma vida suave e leveza, mas que isso passa por aprender. Por aprender. Nos momentos da vida onde a gente fica cansado e pesado, existem muitos remédios para isso, mas só um é verdadeiro: aprender. Quem não aprende, solta um peso para pegar outro. Quem não aprende, inventa peso. Quem não aprende, faz o que é leve ficar pesado. E aí nós vivemos tantas experiências em nós mesmos, ao redor de nós, das pessoas procurando leveza e suavidade em remédio. Nunca se tomou tanto remédio para sentir menos peso, para sentir menos fardo, não é? Nunca se vendeu tanta gota e miligrama em busca de paz e de leveza. Mas isso não resolve. Não resolve. Porque só uma coisa resolve. Jesus disse: aprendei. Portanto, essa experiência, essa ânsia da alma humana passa por um aprendizado. Passa por a gente encontrar um mestre. E Jesus disse: aprendei de mim. Então a gente precisa renunciar ao esse aprender de mim mesmo. Às vezes a gente se faz mestre e discípulo de nós mesmos, né? E a gente se enche de convicções. Ou às vezes a gente segue e dá ouvidos e deposita a interpretação da nossa vida nas mãos de um outro que é tão diferente de Jesus. Portanto, para quem se sente cansado e fatigado, só tem um remédio: começar a aprender, começar a virar chaves dentro da cabeça e começar a aprender de Jesus. E o convite é para todos, né? Todos vós que estáis cansados, fatigados. É o cansaço crônico, né? Da mente, do espírito, do coração. É aquele cansaço que faz a gente se isolar do mundo. É aquele cansaço que só de pensar a gente já cansa. Não é isso? É o cansaço de véspera das coisas. O cansaço, a fadiga da alma, da existência. E aí Jesus diz: estão assim porque estão sob o peso dos vossos fardos, debaixo do peso, né? Debaixo da pressão dos vossos fardos. E a vida tem fardos que a gente não escolheu ter, a vida tem fardos que a gente não merecia ter, e a vida tem fardos que a gente mesmo inventou, produziu, escolheu, se equivocou e por isso tem hoje. Porque faltou discernimento em algum momento, porque faltou fortaleza diante de alguma provação e tentação. Fato é que Jesus acolhe os nossos fardos, mas tudo começa com um movimento: vinde a mim. E é nesse vinde a mim que a gente de fato vai entender em nós mesmos se a gente de fato está cansado ou se a gente de fato está cansado de estar cansado.
Porque uma coisa é a gente estar cansado, se dizer que cansou. Outra coisa é a gente estar cansado de estar cansado. É aí que a libertação começa, né? Porque a gente pode se acostumar ao cansaço e ao sofrimento. E tudo começa então com um movimento seu e meu. Uma resposta a um convite. Vinde a mim, venha até mim. E a gente vai vendo que no fundo, às vezes, a gente se apega até ao sofrimento na vida. A gente se apega até à dor. O ser humano, todos nós somos muito confusos no que de fato a gente quer, no que de fato a gente deseja. Porque muitas vezes quando você aponta o caminho da cura para alguém, você vê que a pessoa não está muito afim de ser curada, né? Jesus disse, venha a mim. Eu acredito que todos nós já conhecemos o modo como ir até Jesus. E aí a gente começa a ver o quanto a gente é negligente no modo como ir até Jesus. O quanto a gente é inconstante no modo como ir até Jesus. Então daí a gente tem que colocar a pergunta, será que a gente já se cansou de viver cansado? Será que de fato a gente já se cansou de viver sofrendo? Será que de fato a gente já se cansou dessa vida medíocre, cheia de polêmicas, cheia de vai e vem? Será que de fato a gente já se cansou dos apuros que a gente passa? A impressão que dá é que às vezes esse nosso cansaço ainda não chegou. Porque você apresenta, Deus nos apresenta, o caminho de sairmos debaixo dessas toneladas de coisas. E o que a gente faz com esse caminho, com esse vinde a mim? Deixa para amanhã, deixa para a próxima. Por qualquer motivo não pratica o vinde a mim. Todos nós já entendemos o vinde a mim da oração diária, do terço diário, da missa diária, da palavra de Deus todo dia. Todos nós já entendemos o vinde a mim de parar com essa sem-vergonhice de se confessar para a Páscoa. Todos nós já entendemos tudo isso. O que a gente faz com esse vinde a mim? Quase nada. Quase nada. E a gente fica lutando contra o fato de que a cura interior do ser humano, que essa repaginada que a gente precisa dar na vida, passa pelo aprender de Cristo. E a gente continua insistindo, apostando em semente que não deu fruto. É ou não é verdade? A gente vive esperando uma nova novidade do coaching, do psicólogo, de tanta coisa. Alguma imersão, não sei do que. Algum novo retiro com alguma nova freira que a gente ainda não ouviu falar. E a gente foge do vinde a mim. Você quer mesmo? Então vem a mim. E vem como estiver. Vem sujo mesmo, vem pecado, mas vem, pode vir. A porta está aberta, Deus convida todos nós, vinde a mim. Todos vós, ninguém precisa se sentir indigno. Primeiro, porque digno ninguém é, né? Segundo, porque Deus não nos atende ou nos acolhe baseado em comparações com o outro. Deus acolhe a todos, vinde a mim. Todos os cansados, fatigados, exaustos, mas é preciso ir. É você que vem, é você que se apropria de tudo aquilo que cada um de nós é capaz de entender que signifique vinde a mim. O que pode significar para você esse vinde a mim hoje? No hoje, além das coisas grosso modo, que todo mundo precisa entender e saber, só para você, só para mim, porque cada um de nós é único. O que significa vinde a mim? Não é possível, gente, a gente passar uma vida na igreja, fatigado e cansado. Não é possível a gente passar uma vida na igreja, e a cada convite de Deus, para o bem, para o serviço e para a virtude, a gente já está com a língua de fora antes de começar. Chega a ser irritante isso, não chega? Você acha que isso é normal? Você acha que isso é correto? Uma vida na igreja, frequência com a fé, para viver cansado, para viver fatigado, para viver com medo, para viver precisando pensar. É normal isso? Ontem eu pensava cá com os meus botões, eu desabafando com Deus, a gente não podendo enfiar a mão na cara de alguém, não podendo matar ninguém, não podendo falar as verdades que pensa, a gente conversa com o sacrário, né? Eu falava isso aí, eu falei, Jesus, até quando o teu povo vai viver como um copo cheio que qualquer gota transborda?
quando? Eu falei para ele, o problema é mais seu do que meu, eu não morri na cruz por ninguém. Você vê isso, você quer que foi à toa, foi desatoa, que você fez por todo mundo, porque a impressão que dá, porque não aprende, é que tem gente que vive com o copo cheio. Ele vive naquele limitezinho ali dele, sabe assim? Então é uma palavra, se estranhou com alguém em meio ao assunto, o assunto é até bobo, aí eu preciso de um tempo. Acho bom eu me afastar um pouco. Uma meninice, rapaz, uns homens barbados, gordo e careca. Mulheres que se tem por elegante, às vezes sofisticada, nada, uns cristalzinhos, você faz assim nela, ó, pá, quebra. Não é normal, minha gente. Não é normal viver com o copo cheio. Não é normal viver na iminência de uma crise de fé. Não é normal viver na possibilidade de desertar do exército. Não é normal. Não é assim a vida cristã. Nós não fomos chamados para isso. Só que aí hoje é dia de São Boaventura. São Boaventura foi quase que contemporâneo. Ele veio um pouquinho depois de São Francisco de Assis, né? Ele nasce no ano 1243, um pouquinho depois da morte de São Francisco. E ele se torna franciscano e vai ser um dos homens mais importantes da vida franciscana, porque ele organiza os freis, enfim. Isso é uma conversa bonita, mas é para outro dia. E aí tem um texto dele, de um livro dele, que se chama O Itinerário da Mente para Deus. Já gostei, foi do título. O que é itinerário? É caminho, é estrada, é rumo. Itinerário do quê? Bate na sua que eu bato na minha. Quando todo mundo não bateu, eu não continuo. A minha é dura, não tem problema. Está faltando 2 aí, vai. Da mente, da inteligência, da cabeça para Deus. Um homem profundamente místico, profundamente santo, ele escreveu um livro dizendo o caminho da sua inteligência para Deus. Que legal isso aí. O que eu disse o Evangelho? Aprenda. E onde é que a gente aprende? Na cabeça, nos valores, na inteligência, no tico e no teco. E aí olha o que ele diz a respeito da vida espiritual, e aqui é um texto que eu vou ler uma citaçãozinha dele, obviamente dirigida às pessoas que têm fé, inclusive aqui aos teólogos, mas serve para todos nós. Ele diz assim: ninguém creia, ninguém acredite, ninguém creia que baste a leitura sem a unção, a especulação sem a devoção, a investigação sem a admiração, a atenção sem a alegria, a atividade sem a piedade interior, a ciência sem caridade, a inteligência sem a humildade, o estudo sem a graça divina, a pesquisa humana sem sabedoria inspirada por Deus. Traduzindo, talvez a gente pudesse completar esse texto, ou pegar a caneta da mão dele e terminar escrevendo assim, porque senão vai ficar pesado, fatigado, sem a unção, sem o toque do Espírito. Aprendei de mim, porque não é normal viver como um copo cheio, na iminência de ter uma crise do pânico, na iminência de ter crise de fé. Não é normal andar com Deus tanto tempo e não estar preparado para meia frustração na vida, sem arrumar inferno com mais 5, 10, uma crise dentro de casa e precisar de um horário com o padre. Meu Deus do céu! E por que será que isso acontece? Porque disse aqui, vamos de novo nele, São Boaventura: ninguém acredite que tanta coisa é suficiente sem... Então vamos só na parte das coisas que ele falou que a gente não pode ficar sem. Sem unção, devoção, admiração, alegria, piedade, caridade, humildade e graça. Se não fica pesado, fica insuportável. E quando muito, não está transbordando, mas já está cheio. Qualquer gota, pum, de novo. Pum, de novo. Entende, meu querido? É por isso que Jesus diz para todos, nós precisamos aprender, porque Ele quer nos dar descanso. Eu vos darei descanso, é um dom.
Não é uma compra, é um dom. Deus dá aquilo que não tem para vender. Deus dá aquilo que dinheiro não compra. O descanso. O descanso da alma. O descanso do coração. Mas para isso a mente precisa fazer um itinerário. Nós precisamos fazer um caminho. O caminho do aprendizado. E aí então Jesus vai dizer: tomai sobre vós, coloque nos seus ombros, né? O meu jugo, a minha canga, o jugo, aquilo que faz dois bois andar no mesmo ritmo. Não é isso? Você coloca um jugo aqui, emparelha os dois, e agora eles conseguem andar junto, no mesmo ritmo. Ninguém vai ficar para trás, ninguém vai errar, um para a direita, outro para a esquerda, vai andar junto. Olha o que Jesus está dizendo: tome sobre você o meu jugo, a minha cruz, o meu evangelho. Coloque nos ombros o peso de Cristo, porque esse peso, ele é suave e ele é leve. Mas o jugo de Cristo, que é a sua cruz, a sua doutrina, o seu evangelho, e esses apelos todos que Jesus vai fazendo no nosso coração, para que aconteça o vinde a mim, tudo isso para que a gente aprenda dele. O quê? Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. O descanso para nós, irmãos e irmãs, está na mansidão, está na humildade. Ser manso e humilde. Mansidão e humildade. Porque quem não tem mansidão e humildade diante do próximo, diante da vida, vive cansado, vive pesado e vive cansando os outros. E aqui vamos entender que mansidão e humildade não é jacuzice, porque o que tem de gente que não tem boca para nada, mas não é nada humilde. Você deve conhecer gente assim, Deus te livre de ser. Gente que não tem boca para nada, ele só não pode ser contrariado. Gente que não tem boca para nada, ele só não pode ser frustrado. Gente que não tem boca para nada, ele só não pode ser mexido nele. Você deixando ele lá do mundinho dele, ele até parece manso e humilde. Quem nunca viveu essa experiência na vida? De jurar de pé junto que fulano é manso e humilde. Bocozão, né? Bocozão, aquela pessoa bege, né? Aquela pessoa salmão, assim. Aquela coisa esquisita. Você jura que ele é humilde? É humilde? Questiona ele, provoca ele, tenta mexer no mundinho perfeito dele, para você ver. Atrasa o almoço dele 10 minutos. Não tem uns velhos assim? Boca para nada, malemar assim no nome. Você jura que ele é manso e humilde? A mulher dele é que sabe. Atrasa o almocinho dele 10 minutos para a senhora ver só. É ou não é? Vira uma onça. Porque humildade, meu irmão, não é ser pessoa que não tem boca para nada e tem medo de tudo. A humildade é essa flexibilidade com a vida, com o outro. Isso é humilde. Então a pessoa que encapeta, endoida, se destempera, fala alto com a mulher, com a velhinha dele, porque o almoço atrasou 10 minutos, ainda que o almoço lá naquela casa seja arroz, feijão de ontem, um ovo frito, porque a carne está cara, ele não é humilde. Ele não é humilde, ele é o centro do mundo. Almoço é 10 para meio-dia. Onde já se viu? Que história é essa? Esse ego ferido, inflamado, percebe? Quem é assim vive cansado e vive cansando os outros também, né? Então olha lá, a mansidão e a humildade, a disponibilidade de aprender, a disponibilidade de pedir socorro para Deus, sair desses dramas. O povo diz assim, quem não vem por amor, vem pela dor. Isso é uma meia-verdade. Mas existe uma outra meia-verdade também. Quem não vai embora, tem muita gente indo embora por dor. A pessoa dá um sumiço, né? Se isola. Você nunca mais vê ele na igreja. Pode saber, alguma dor aconteceu. Então a pessoa mergulha nela. Nossa, onde já se viu isso que me aconteceu? Isso é falta de humildade. Isso é falta de humildade, essa dificuldade de reagir à vida de um modo generoso, de um modo fiel. Isso é falta de humildade. E Jesus está dizendo que nós temos duas coisas então para aprender dele.
para sugar do jugo dele, para tirar como fruto do jugo do evangelho, que é a mansidão e a humildade de coração. E aí ele diz, e aí sim, vós encontrareis, nós encontraremos descanso, paz, descanso para a alma. Pois o meu jugo, a minha canga, a minha cruz, o meu evangelho é suave, meu fardo é leve. Essa é a verdade. Agora vamos lá, duas coisas. Primeiro, que o diabo é o pai da mentira. Então o demônio, ele pinta um negócio para nós que não existe. Primeiro ele diz que você é mais fraco do que de fato você é, mais incapaz do que de fato você é, que as coisas são mais pesadas e difíceis do que de fato são. E aí a pessoa olha para o fardo de Cristo, para a verdade que ilumina a inteligência dele, que esquenta o coração, e o que a pessoa diz? Eu não consigo, eu não sou capaz, eu não dou conta, não é para mim. Meu irmão, entenda uma coisa, nosso Deus não é sádico. O que é sádico? Sadismo. Prazer em ver sofrer, não é isso? Existem muitos modos de você fazer uma pessoa sofrer, e tem gente que encontra prazer nisso. Isso é sadismo, isso é doença. Nosso Deus não é sádico. E fazer o outro sofrer não é só infligir dor. Existe um dos tipos de sofrimento, é você causar desejo, um desejo que você não está disposto a realizar no outro. Entende isso? Isso é sadismo. Você provocar um desejo na outra pessoa que você não está disposto a realizar para ele. Então existe esse sadismo sensual e emocional em muitas vidas. Muitos homens são sádicos, sedutores, bonitões. Aí ele identifica a presa fácil e frágil da empresa, da vizinhança, e ele começa a galantear a pobrezinha ou a foguetinha. Aí é Deus que julga também. Mas de duas uma, né, gente? Aí ele fica ali adubando. Ele fica ali provocando um desejo, despertando uma paixonite que ele não está disposto a realizar. É o narciso, é o ego, mas tem um quê de sadismo aí. É igual você mostrar doce para criança. Isso é sadismo. Se você não vai deixar comer, não mostra. Verdade ou não é? Se você não vai deixar ir, não conta que vai ter. Isso é sadismo, né? O outro sofre, e tem gente que parece que gosta disso, né? Tem um quê de sadismo. Tem pai e mãe que tem um quê de sadismo com o filho até em missa. Não chega a ser bem um sadismo, é só um excesso de simplicidade, a gente sabe. Mas tem um quê de sadismo no produto final, não é possível. Aqueles pai e mãe que traz o filho para a igreja com um pacote de chips, ou com um brinquedo que faz barulho. Ora, se a criança vem para a igreja com um carrinho, o que a criança já entendeu? Que carrinho foi feito para olhar? Para brincar. Chips foi feito para olhar? Para comer. O que essa bênção vai resolver fazer bem na hora que a gente senta para as leituras, assim? E até o final da homilia do padre. O que essa bênção vai fazer? Ela vai querer brincar, vai querer comer os chips. É ou não é verdade? Aí o que pai e mãe resolvem fazer nessa hora? Não pode, o padre é bravo. Não sou bravo, a senhora que não tem pino na cabeça. Qual é o sentido de trazer um carrinho que não pode ser usado? Por que não ficou em casa esse carrinho? Qual é o sentido de trazer uma boneca que não pode ser usada? Gente, eu vivi isso, é uma simplicidade, mas que passa assim, acho que eu já contei isso algumas vezes, tem sempre gente nova. Eu era seminarista, estava em Londrina, não vou contar o lugar. Então participava da missa muitas vezes no meio do povo. Olha como Deus é testemunho do que eu vou falar. 2 bancos para frente de mim tinha uma menininha, coisa mais linda do mundo, parecia uma bonequinha desse tamanhozinho assim, mas bem bebezona ainda, né? Essa mãe me chega atrasada na missa com o esposo, e ao invés de sentar perto de qualquer porta, qualquer ponta, não, quer sentar no meio do banco. Vem de salto alto e vestido longo, que é para dar trabalho para atravessar o banco. Ainda quer dar paz de Jesus, atravessa logo, miséria. Está atrapalhando todo mundo. Aí me senta,
Dali a pouco essa criança, como toda criança, é irrequieta. Você precisa, bota numa perna, bota na outra perna, pega de um jeito, bota de outro jeito, fica normal, tudo certo. Essa mãe me abre uma bolsa, essas bolsas de bebê que tem tudo ali dentro. E o que tinha ali dentro, gente, desse tamanho assim? Uma maquininha de costura de brinquedo. Essa criança pegou, foi um pouquinho antes de começar o salmo. Ia começar o salmo, a menina subindo, o rapaz fazendo assim no pianinho dele. Essa menina me pega, eu falei, não é possível. É mentira, cara. É pegadinha. Eu falei, você quer ver o cara do, como é que é? O Serginho maluco pular aqui? Isso não é verdade que está acontecendo. Aí a menina me pega e começa a dar corda. Quando ela termina de dar corda, o que a máquina de costura faz? Costura. Plástico com plástico. Aí soltava o negocinho, começava... Aí a mãe... Para com isso! E fazia assim para frente lá, que o padre era bravo. Gente, eu conheci o padre. Nossa, um anjo na terra. Eu fiquei olhando para aquilo. Eu falei, não é possível. Não é possível. Dali a pouco dá um beliscão na menina, dali a pouco tenta tirar, a criança chora, aí tem que levantar, né? Salto alto, vestido longo. E a criança quer escorregar. Meu Deus do céu. Eu falei, é uma jumenta ou é uma sádica? Como é que você leva uma menina um brinquedo desse dentro da igreja? Vai ter que usar. Certa está a criança. A criança está certa. Como é que você leva? Isso tem um quê de sadismo. Você quer ver sofrer? Por que você mostra o que você não está disposto a fazer pela pessoa? Você não pode fazer isso. Não é verdade? Em tantas áreas da vida. Qualquer coisa você me fala, tá? Precisando, padre, só mandar uma mensagem. Isso é sadismo. Prometer, causar desejo e não estar disposto a realizar. Voltando aqui, tudo isso para dizer que Deus não é sádico e que o demônio é o pai da mentira. Então, meu irmão, minha irmã, a gente precisa ter esse discernimento espiritual. Deus permite a gente enxergar coisas melhores para nós. Deus permite você enxergar um ser humano melhor dentro de você, que não está pronto hoje, está pronto lá na frente. Se Deus te permitiu enxergar, é porque Ele te ajuda a chegar. Se Deus te permitiu enxergar, é porque você é capaz de ir. Se Deus te permitiu enxergar, é porque Ele vai ajudar você a realizar. Deus não é sádico, mas o demônio é o pai da mentira. Então Ele pega tudo que você está enxergando e começa a dizer que você não consegue, que você não é capaz, que não é para você, que você não merece, e que aquilo que você enxergou é muito mais difícil e pesado e improvável do que você imagina. E aí cria aquela distância que faz a gente sofrer. Isso é sadismo. Satanás é assim, Deus não. Olha o que Jesus está dizendo. Existe uma suavidade, existe uma leveza, e existe um peso em Deus carregável. Esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, Paulo está falando de dois. Quando aquilo que é suave e leve parece tão irrealizável, aí então deve ser, junto com o primeiro motivo talvez, a minha fraqueza. Gente, Jesus está dizendo que o fardo dele é suave e leve. Por que às vezes o fardo dele nos parece, ou a gente experimenta mesmo, né? O evangelho como algo tão pesado? Por que para algumas pessoas ser de Deus é algo tão pesado? Tão pesado, tão difícil. Por que às vezes para nós, algumas páginas daquilo que nosso Senhor falou, pediu, sugeriu, indicou, nos pesa como se a gente estivesse carregando um caminhão nas costas? A palavra diz que é leve. Quem é que está certo então agora? A palavra diz que é leve. Eu estou dizendo que está pesado? Quem é que está certo? Eu ou Jesus? Meu irmão e minha irmã, sempre que o evangelho, a palavra de Deus nos cai como algo pesado, é porque a gente ainda está fraco em alguma coisa. Porque é leve, é suave, é gostoso, é desejável. Entende isso? Só que aí a gente precisa resolver algumas fraquezas nossas, né? E se a gente não resolve isso, vem o diabo de novo, pai da mentira de novo,
querendo nos fazer acreditar que existe uma vida onde a gente possa viver de ombros vazios. Quantas pessoas abandonaram o caminho do bem, da virtude, da santidade, porque ela estava sendo, aquele caminho estava sendo pesado. Como tudo na vida que a gente está começando, iniciando, às vezes é difícil fazer, né? É pesado. Aí a pessoa foge do peso. Ela foge do peso. Ah, esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, esse negócio de padre, meu Deus, como isso é pesado. Ah, tudo é pesado. Tem gente que vive numa preguiça moral assim, desde que nasceu. Né? É pesado. Tá bom, é pesado. O que é leve? Não existe, gente, vida sem alguma coisa no ombro. Todo mundo está carregando alguma coisa no ombro. E aí, meu filho, minha filha, quem joga fora o fardo leve e suave do Evangelho de Cristo, encontra o quê? Ah, é muito pesado. A igreja tinha que mudar. É muito difícil, tem hora, as regras, né? Para a gente ter acesso à Eucaristia, por exemplo. Certo. Primeira coisa, se está pesado é porque você que é muito fraco. Porque quando algo leve é sentido como pesado, é porque as tuas pernas é muito fraca. Mas tudo bem então, vamos abandonar esses pesos. Ah, é muito peso, não precisa disso não. Vamos tirar dos ombros essas exigências, certo? Você está achando que você vai ficar com o ombro vazio? Não vai. Não vai. Ninguém fica de ombro vazio. Quem joga fora o fardo, o jugo, a canga de Cristo, acreditando no pai da mentira, ou porque experimenta em si que o que é leve é pesado, não fica de ombro vazio, gente. O demônio vem e monta na pessoa. Vem e monta na pessoa. São Felipe Neri diz assim: quem se impacienta e blasfema com a cruz que tem, vai arrumar uma mais pesada. É ou não é verdade a vida? Quem se impacienta e blasfema com a cruz que tem, vai arrumar uma mais pesada. Porque só um fardo é leve, mas é fardo. Só um peso é leve, mas é peso. Você sente que você carrega. Você sente que tem sobre você, sobre mim. Mas é leve. Por isso, irmãos e irmãs, vamos a Cristo. Vamos ao Senhor. Fortalecer as nossas pernas. Vamos ao Senhor fortalecer a nossa coluna, os nossos ombros, porque esse fardo não é pesado como tem parecido ser. Ele é leve, não é pesado não. A gente precisa resolver algumas coisas dentro de nós. E nós precisamos ir a Jesus, aprender dele. Aprender a vida a partir dele. Querido, sabe qual é o problema? Eu ouvi esse exemplo ontem, achei fabuloso. Pessoa falando sobre o aprender da palavra de Deus, né? Que torna a vida descansável e leve. E a pessoa dizia assim, ela deu um exemplo, que quando numa casa, geralmente, tudo tem exceção, mas vamos lá, vamos ficar com o exemplo. Quando compra, por exemplo, um móvel, ou compra lá um aparelho eletrônico, o que a mulherada faz? Senta, abre o manual de instruções e começa a ler. Lê. Né? O que o homem faz? Ele não lê. Ele vai do jeitão dele, tentando montar as peças, colocar os parafusos, fazer do jeito dele. Aí a mulher fala o quê? Meu amor, meu bem, mas aqui está dizendo... Não, pode deixar, eu entendo isso aqui. Isso aqui não deve ser difícil, não. E vai, e põe, e sobra peça, e não encaixa peça, e arranha peça, é ou não é verdade? Porque tem um manual de instruções. Mas tem que ler e aprender dele. E aí a pessoa partilhava, uma mulher partilhando. Uma vez, um conhecido deles lá, um homem muito generoso, se dispôs a montar a cama que ela tinha comprado. Não sei que tipo de cama, ela comprou uma cama lá. E a pessoa do convite, não, eu monto para você. Quando ela chegou, o sujeito estava terminando de montar a cama, e a cama estava meia pensa. E o cara, não, mas ficou boa também. Falou assim, querido, só se eu fosse dormir na diagonal. Está errado isso aqui. E eu não sei que móvel lá que era esse, eu não entendo essas coisas. Tinha lá um panfletinho do como é que monta. Aí teve que pegar, finalmente, depois de pronto, tudo errado, ler tudo, desmontar tudo para fazer de novo. Olha o atraso. Aprendei de mim. Talvez muitos de nós passamos uma vida aprendendo, só que não dele.
E agora a cama ficou pensa. Está sobrando peça pelo chão. Agora não funciona. Depois de tanto trabalho não fica pronto. Não funciona. Então tem que pegar um manual, não é isso? Ler tudo e desfazer o que fez. Desmontar o que sempre acreditou. Voltar atrás em muita palavra proferida. Desfazer para agora, aprendendo do manual de instruções, né? Aprendendo de quem desenhou a coisa, fazer do jeito certo. Vamos ao Senhor, irmãos e irmãs, aprender dele, aprender do Evangelho, a vida, ir para a vida a partir de Cristo, não a partir de nós, a partir de Cristo, não a partir de tanta coisa que se vende como filosofia e sabedoria, a partir dele, porque senão, uma hora, quando for hora de descansar, não está pronto ainda. Quando for hora de colher, não está pronto ainda. Quando for hora de deitar as costas, não está pronto ainda. Porque aprendeu de quem a fazer desse jeito, meu Deus do céu? Nós precisamos aprender de Deus. Senão na hora de colher, não colhe. Na hora de descansar, não descansa. Mas o Evangelho é boa notícia, não é? E a boa notícia é que tudo isso é para quem? Para todos. Para todos. Para todos. Não só para quem é melhor do que você, mais merecedor do que você ou eu. Para todos. Jesus quer ser mestre de todos, alívio de todos. E hoje ao comungar, hoje ao nos colocarmos diante de Jesus no Santíssimo Sacramento, peçamos a Ele a graça de finalmente irmos. Peçamos a Ele, irmãos e irmãs, a graça de finalmente aprendermos dEle a mansidão, a humildade, a mansidão, e de deixarmos com Ele também os nossos fardos. Aprender a colocar na mão de Deus, aprender a colocar no coração de Jesus, esperar nele, confiar nele, deixar Ele trabalhar do jeito dele, né? Deus geralmente trabalha em silêncio, Deus geralmente trabalha escondido. No silêncio de Deus Ele está fazendo muita coisa que a gente não enxerga, não capta. Deus faz menos barulho do que nós para trabalhar, né? Deus às vezes está fazendo muita coisa que a gente acha que Ele nem está fazendo, Ele está fazendo, no silêncio dEle. Ele está juntando os fios, Ele está juntando os cacos, Ele está fazendo, Deus está trabalhando. Por isso nós podemos descansar a nossa alma nele. Vamos ficar em pé.